aluna do primeiro ano do ensino médio. Eu sou Viviane Soares e estou aqui hoje para a gente ter uma aula de história a respeito da colonização portuguesa no Brasil e o processo de efetivação e implementação da indústria açucareira aqui no país. Então, na aula de hoje, nós vamos compreender um pouquinho mais como se deu esse controle da coroa portuguesa na colônia, que é o Brasil hoje, e também como foi esse processo de desenvolver aí essa produção açucareira, quem trabalhou, como era, para que se produzir o açúcar, quais as vantagens que nós tínhamos para produzir esse açúcar no Brasil. Então, primeiramente, nós vamos tentar compreender aí o que o nosso contexto oferecia. O que a gente tinha de razões para que o açúcar tornasse um produto muito comum no Brasil, um produto que ia garantir aí para a gente altos níveis de exportação. Então, a gente costuma elencar 3 razões especiais aí para que essa produção açucareira fosse facilitada. Então, a primeira questão é a terra. A gente tinha uma disponibilidade de terra no Brasil muito grande. Pensando o seguinte, logo que os europeus chegaram na região, buscou-se produtos, recursos minerais para explorar. Uma vez que perceberam a escassez desses recursos, eles buscavam outra forma de aproveitar a região. Então, uma das questões importantes aí é essa grande quantidade de terras. Ela tornava possível que a gente fizesse aí a produção de algum item que tivesse uma valorização no mercado e assim a coroa portuguesa obter lucro. A questão da mão de obra também era muito importante porque nós tínhamos a população indígena. Nesse momento, nós estamos falando especificamente dos nativos enquanto mão de obra, um processo que precisou, demandou aí o aprisionamento desses nativos, mas a gente tinha nativos em abundância, então entendia-se que tinha gente para fazer o serviço, E a outra questão importante para a gente é a técnica, já que os portugueses eles já tinham experiência na produção açucareira em outras regiões. Então, só precisava trazer essa técnica para o Brasil, E com outros fatores, seria possível, de fato, implementar aí essa produção açucareira ou essa indústria açucareira, Como a gente fala também. Então, outras questões importantes, gente. A aceitação do açúcar no mercado, Era um produto bem aceito e ele alcançava preços altos, O que favorecia, então, a demanda ou a necessidade aí por parte da coroa portuguesa, de estar envolvendo nessa produção e exportando. Outra questão. A gente comentou da falta de riqueza no nosso litoral, nas regiões que eles exploravam. Tem a questão das nossas condições naturais também, e aí a gente tem que falar do nosso solo, A questão aí do nosso clima, que também ajudava muito. A questão de termos bastante rios também, isso favorecia esse plantio. Falar a respeito do processo de distribuição de terras, Então, uma das formas de consolidar a colonização é que essas terras fossem distribuídas e que tivessem pessoas responsáveis por elas. Então, a doação de sesmarias é um ponto importante, Porque aí essas mesmas terras que foram doadas, elas vão ser desenvolvidas. Para desenvolver essas terras, precisava também de recurso. Então, muitas vezes a pessoa que recebia a terra para cuidar, ela investiria nessa produção, ou também era muito comum haver uma associação, com pessoas que já se envolviam nessa produção, nessa comercialização, no refinamento do açúcar, como, por exemplo, os holandeses. Então, havia, sim, uma associação do colonizador português com os holandeses para aí a produção açucareira e os seus processos, que faziam parte dessa produção. Bom, a respeito da montagem da produção, a gente tem uma figura muito importante, que é o Martim Afonso de Souza, ele que vai trazer as primeiras mudinhas para o Brasil, E eles vão criar aí o primeiro engenho na Vila de São Vicente, São Paulo, e depois a gente vai ver que outros engenhos eles vão se espalhando, para outras regiões, como, por exemplo, o litoral nordestino. Quais as características dessa produção? Então, nós falamos da terra, falamos várias vezes, Primeira coisa, os grandes latifúndios. O que é isso? Grandes
partes de terra, né? A gente tinha terra em abundância. Então, a gente tinha grandes propriedades, isso é muito importante como característica. Segundo, gente, a monocultura, que é o quê? É o cultivo de um produto. Então, assim, a gente tinha as atenções voltadas para um produto, que nesse caso é o açúcar, né? Que é o plantio da cana para o seu beneficiamento, né, e a produção do açúcar. E a outra questão que nós tínhamos também muito importante é a demanda, né? Era um produto que ele tinha certamente, né, mercado aí, principalmente fora da região, né? Fora aí da colônia. Então, era uma produção voltada para o mercado externo. A gente tem aqui uma imagem que vai mostrar um pouco sobre como se organizava o engenho, né? Então, a gente já falou um pouco a respeito da produção açucareira, mas como era essa estrutura? O lugar onde se produzia, como que se organizava, né? Então, a gente vai ter aqui, né? Porque o engenho, na verdade, às vezes a gente pensa assim, é só engenhoca, é onde mói, né? Na verdade, quando a gente usa a palavra engenho, a gente está falando de algo muito maior, né? A gente está falando de toda uma sistemática aí de organização. Então, não é só o local que de fato produz o açúcar, mas tudo que faz parte ali daquela propriedade que contribui para essa produção. Então, nós temos, né, a Casa Grande, que corresponde à casa dos senhores de engenho, né, que era quem era aí o proprietário do engenho, quem tomava conta, quem tomava as iniciativas nesse lugar, né, quem tinha o poder de mando, inclusive. Nós tínhamos aí o canavial, onde era plantado o açúcar e era muito importante que estivesse próximo da propriedade, né? Porque dali já retirava e já passava os processos seguintes. A moenda, onde se tirava o caldo, né? Nós tínhamos também as roças que faziam parte e a senzala, que era onde ficavam os negros, né, que vieram da África como mão de obra escravizada. O que acontece? Mais para frente nós vamos falar a respeito da vinda, né, da população da África para desenvolver esse trabalho. No momento aqui, a gente vai só se ater a essa estrutura para compreender, né? Então, quando se fala em engenho, nós estamos falando de quê? Né? De toda essa construção que faz com que essa produção aconteça. A gente tem algumas diferenças nos tipos de engenhos, né? Nós temos os chamados engenhos reais e os engenhos trapiches, né? Os reais eram aqueles mais elaborados, vamos dizer assim. Então, eles tinham a utilização como força motriz a água, né? Então, eram engenhos hidráulicos e nos quais a gente tinha um grande número de pessoas trabalhando, né? No caso, um grande número de escravizados trabalhando. E a gente tinha os trapiches, que eram engenhos mais simples, né? A força motriz era força animal e a gente tinha um número menor de pessoas, né, de mão de obra, que girava em torno de 60 a 70 escravizados fazendo o trabalho. Algumas questões muito importantes para a gente tratar dessa produção, então, é entender as relações de poder que existiam ali também. Então, pensando aí na figura do senhor de engenho, né, que era aquela pessoa que conduzia, que era o proprietário, que ditava as normas, né? Então, ele era a pessoa que exercia todos os comandos ali, a pessoa que conseguia maior número de pessoas para trabalhar, né, que tomava as medidas importantes a se tomar ali no engenho. Geralmente era uma pessoa, né, de melhor condições, né, que recebeu terras, que existia uma diferenciação hierarquicamente falando com relação ao restante da população. A maior parte do trabalho que era feito nesses engenhos era dos escravizados, né? Então, a gente utilizava trabalho escravo, seja a escravização do indígena, né? Logo do início da colonização, logo de início dessa produção, a mão de obra era indígena, ou seja, a utilização da mão de obra, né, negra. O fato é que a força de trabalho que a gente utilizava nos engenhos era uma força de trabalho escrava. A gente tinha também trabalhadores livres, né? Que eram aqueles que se desenvolviam em atividades, ou melhor, trabalhavam, né, em atividades mais voltadas para a questão técnica, né? A questão aí de compreender o ponto do açúcar, de cuidar aí do desenvolvimento do engenho, né? Pessoas que tinham aí um conhecimento daquelas etapas da produção açucareira. Então, a gente também tinha a presença das pessoas livres, né? E uma parcela aí dessa população, que é importante a gente mencionar, são os chamados lavradores de cana obrigada.
O que isso quer dizer? É que eles não se encaixam entre os proprietários de engenho, porque para a gente dizer que era um senhor de engenho, ele precisa ter toda aquela estrutura, né? Então, às vezes eles tinham o canavial, eles tinham o plantio, tinha mão de obra, né? Mas eles não conseguiam beneficiar a sua cana-de-açúcar. Então, eles precisavam usar o engenho de outra pessoa. Por isso que eles eram chamados de lavradores de cana obrigado. Então, eles tinham que pagar um tanto para utilizar a estrutura do engenho de outra pessoa que já tinha ela completa. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa sociedade colonial, como é que ela se organizava, né? Antes da gente falar aí de quem compunha a sociedade, é importante a gente comentar que é uma sociedade agrária, então a maior parte das pessoas viviam no campo, né? Então é muito comum todos os trabalhos ligados à terra, né? E o desenvolvimento do campo como muito mais forte. Depois a gente vai ver processo de urbanização, né? Mas nesse momento específico a gente vai ter essa população muito voltada para a área rural. A outra questão, né, que eu já até comentei, adiantei, né, das áreas rurais, como elas se desenvolviam, né, como elas cresciam nesse momento. Com relação à divisão da sociedade, nós vamos ter aí no topo, né, da nossa pirâmide social aí, os senhores de engenho, como eu já comentei, né, que tinha o poder de mando ali. A gente tem aí, né, na parte central dessa pirâmide seriam os homens livres, que desenvolviam algum trabalho técnico, e a base da pirâmide ela era composta pelos escravos. Então, à medida em que se desenvolve o trabalho, né, e que precisa mais de mão de obra escrava, a gente vê essa pirâmide se alargar com essa população, né, que compunha a mão de obra. Uma característica muito importante dessa sociedade é o chamado patriarcalismo. A palavra patriarcalismo, ela já nos diz alguma coisa, né? Parece algo que vem de pai, né? Então, assim, a gente está falando de uma referência a uma figura que tem um poder dentro daquela sociedade, ou melhor dizendo, né, dentro de uma família. É uma referência, o que a gente chama de paterfamília. Então, seria a figura de um homem, né, branco, e que existia e que possuía poderes sobre os demais. Então, esse modelo de sociedade patriarcal, ele foi incorporado na colônia, né, por causa das características dos europeus. Então, muito do que a gente vai criando aí, né, de costumes, tem certo, né, reflexo, certo? Um grande reflexo da sociedade europeia. Então, o sistema patriarcal também. Nesse sistema, o homem mandava tanto na sua esposa, nos seus filhos, nos seus escravos, nos seus dependentes. Tinha o poder de decisão. Decisão sobre casamento, sobre, por exemplo, se a mulher poderia ou não sair de casa, né? Então, tinha toda uma estrutura que ela estava aí em torno do homem da família. Uma obra importante aí do Debré, né, ela está presente, né, em Retratos do Brasil. Ele vai falar um pouco sobre isso, né? Nela a gente consegue ver o senhor de engenho e a maneira como ele, né, transita, vamos dizer, passeia na cidade, né, com sua família, deixando bem claro aí essa hierarquia, esse poder de mando. E se a gente aprofundar mais, é importante a gente compreender como a mulher era colocada numa situação inferior com relação aos homens aí nesse período colonial brasileiro. É até bom falar que não só nesse período, né, mas a gente tratando da sociedade patriarcal, uma marca muito grande é essa inferiorização das mulheres. Outro papel importante, outra instituição importante nesse momento aí é a Igreja Católica, né? Ela tem um papel em vários sentidos aí, na questão de conduzir, educar, né, vamos colocar entre aspas, mas catequizar a população. Então, logo que inicia-se a colonização, um papel muito importante vai ser dos padres jesuítas que vêm para o Brasil e que têm, né, a missão de catequizar os indígenas. Eles vão fazer algumas obras assistencialistas, né, eles vão ajudar as pessoas e vão aí reproduzir essa cultura europeia, né, e educar as pessoas dentro da cultura europeia nesse processo que a gente chama de catequização. A Igreja Católica ela tem um papel importante nesse sentido, porque essa missão de catequizar, ela sofria aí um certo impedimento por causa da escravidão dos indígenas. Então foram os jesuítas que levantaram muitas vezes a bandeira, né, pelo fim da escravidão dos nativos, dos indígenas. Por quê? Porque eles estavam sendo convertidos, né? Eles estavam ali naquele processo de catequização. É importante a gente pensar que
essa escravidão dos indígenas, ela gerou uma série de situações. A gente pode falar, né, além da violência que foi usada contra o índio, a questão do aprisionamento, né, muitos nativos, eles fugiam da região em que eles estavam, iam para o interior, né? Só que isso não adiantava, porque à medida em que a colonização ela se consolidava, também avançava-se pelo território, né? A gente tem aí a falta, né, de consideração ou até mesmo de conhecimento da cultura nativa, e isso dá a eles aquela ideia de inferiorizar, né? A ideia de que eram povos incivilizados e que era preciso catequizar e até ensinar-lhes o trabalho, ensinar uma língua, ensinar uma cultura, né? Tudo isso passando por cima de uma grande diversidade étnica, né, que é presente entre os povos nativos do Brasil. Bom, os jesuítas, então, eles foram aí um ponto importante de tentar barrar essa escravização dos nativos, que por uma série de outros fatores, como, por exemplo, a não adaptação desses índios, né? Eles não estavam acostumados com o trabalho compulsório. Geralmente, o que eles produziam era para viver. Esse trabalho de fazer, para ter, para acumular, isso era uma característica do europeu, que não é assimilada pelo indígena. Além da não assimilação do trabalho, a gente tem a questão da resistência que eles também vão fazer, né? Muitos nativos não vão adaptar e não vão, né, ficar passivos, então a gente tem vários momentos de resistência. Tudo isso faz com que seja necessária a substituição da mão de obra, né, do indígena, que aqui a gente chama de negros da terra, como eles ficaram conhecidos, pela mão de obra do africano. Nós vamos falar um pouquinho sobre a escravidão dos negros, né, também. Como a gente falou lá no começo, nós referimos a questão aí da mão de obra, né, de ser uma mão de obra escrava, e aí aqui a gente fala um pouquinho como se deu, né. Então, a gente tem essa substituição pelos fatores que já foram mencionados, a questão, né, da mortalidade, da posição dos jesuítas, nós falamos a respeito disso, mas tem um ponto muito importante. O tráfico negreiro, ele se tornou muito lucrativo. Então, não era só a questão de trabalhar, mas tinha também a questão dos lucros que essas transações poderiam levar, né, gerar aí pelo colonizador. Então, ele foi responsável pelo deslocamento de cerca de 12 milhões de pessoas, né? A gente costuma dizer que é o maior deslocamento involuntário de pessoas que a gente conhece na história. Algumas questões são importantes falar, né? Que nesse deslocamento, cerca de 25% das pessoas não sobrevivia, né? Em se tratando da vinda para o Brasil, muitos morriam no caminho, uma referência às condições dessas viagens. Então, mas aí a gente sabe que, por ter se valorizado muito a questão do escravo, a África ela se tornou um local de bastante cobiça por parte de alguns países, né? E a gente percebe que não só para a região do Brasil, como a América como um todo e várias outras regiões também, muitos escravos, né, fizeram esse caminho. O Brasil é considerado o país que mais recebeu escravos na história, mas a gente pode perceber, observando esse mapa, que outras regiões também receberam muito. Então, a gente tinha escravos vindo de Cabo Verde, né, Luanda, Benguela, Moçambique, e eles vinham para várias partes do Brasil, né, e da América como um todo. Muito importante a gente pensar, né, a respeito das questões referentes aí à população africana, né, da diversidade presente entre esses povos, né, os vários grupos étnicos que compõem a cultura desses povos, como isso, né, com a vinda deles para o Brasil especificamente, que a gente está tratando, como isso não foi considerado, né. Então, o próprio fato de existirem povos diferentes, dialetos, né, línguas diferentes, fazia com que reforçasse essa escravidão, né, permanecesse no Brasil, pois dificultava muito a fuga, né. É importante a gente falar aí que vários grupos vieram para o Brasil, né? A gente tem grupos bantus, gegês, nagôs, os haussás, que são os considerados malês, né? Que são escravos, são negros, né? Que vieram de uma região em que eles seguiam a religião, que era o islamismo, e também eles já sabiam ler e escrever em árabe, né? O papel deles é muito importante no Brasil, já que eles desenvolvem uma revolta, né? Que vai mostrar aí essa capacidade de organização, né? De como não foram passivos diante do processo de escravidão. A respeito de um engenho, né, que é o nosso assunto de hoje, nós falamos um pouco da mão de obra, né, mas pensar aí de umas características para a gente
né, concluir a nossa aula de hoje. Entender a pesada carga de trabalho, né, que existia para quem trabalhava, né, a expectativa de vida de quem estava ali, principalmente dos escravizados, ela era muito pequena, desde que eles começavam a trabalhar, girava em torno de 10 anos. A gente tem a questão das várias punições que são adotadas, né, para que não houvesse aí indisciplina por parte dos escravizados. É importante a gente comentar que foi muito forte a resistência dos negros, né, na nossa história, assim como continua sendo. Olha, várias formas de resistência foram desenvolvidas por eles, seja individuais ou coletivas, mas o que deixa de importante para nós é a questão de pensar que os negros não ficaram passivos diante do processo de escravização e eles tiveram aí muitas possibilidades de negociação, né? Eles conseguiram algumas concessões dos seus senhores justamente por eles não aceitarem aquele processo de dominação. Então, a gente sabe que, ao contrário de muito que se fala, né, de uma história do negro vitimizado, do escravo vitimizado, a gente sabe que muitas ações foram tomadas para que essa história, né, da população que veio da África para fazer o trabalho forçado no Brasil, né, ela tivesse caminhos diferentes. Eu encerro aqui a minha aula e fique ligado que na próxima aula nós vamos ter temas interessantes, né, para tratar, inclusive dentro do que a gente falou hoje. Até lá!